Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital, repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais, políticos e internacionais. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas, aulas, seminários com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Tereza Narras e estarei com você neste universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Siga-nos nas nossas redes sociais e esteja sempre atualizado com o melhor conteúdo. Sejam todos bem-vindos a mais um evento da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, hoje com a presença do professor Manuel Davi Maceno, que é professor adjunto e encarregado da proteção de dados do Instituto Politécnico de Beja. Neste mesmo local, ele integra as coordenações dos laboratórios UBNet, Segurança da Informática e Cybercrime e do MES. É mestre em Engenharia de Segurança da Informática. Professor convidado de vários cursos de pós-graduação e de Direito Digital e Compliance, inclusive participando da Federação das Indústrias de São Paulo, Fiesp, e de comissões de Direito Digital mantidas pela Ordem dos Advogados de Santa Catarina e também da subseção de Campinas. Então, sem maiores, eu passo a palavra ao professor para o professor Manuel, para suas considerações iniciais a respeito da aplicação da inteligência artificial. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Tive muito gosto em aceitar o vosso gentil convite. Como expliquei, eu tenho feito algumas coisas em matéria de proteção de dados em contexto laboral, embora não seja exatamente a minha seara, ou como dizem por aí, mais a minha praia. Mas eu também o faço, inclusive como encarregado de proteção de dados de uma instituição de ensino superior. Eu aí só faria um pequenino reparo. Eu não sou mestre em informática, eu sou totalmente de direito, mas leciono em mestrado de segurança informática, como também leciono em mestrado em direito, mas nessas matérias. Mas dizer o seguinte, pensemos em termos organizacionais e termos organizacionais privados ou submetidos ao direito privado, com menores constrangimentos regulatórios do que ocorre em âmbitos estatutários do serviço público. Bem, as implicações da inteligência artificial com as organizações são múltiplas. Muitas delas são comuns a quaisquer organizações, nomeadamente questões de segurança da informação. Aliás, um assunto que particularmente me interessa, mas eu selecionaria duas. Que têm que ver com avaliação. Em primeiro lugar, a questão do recrutamento. Isto é, nas organizações haverá concursos mais ou menos informais para o recrutamento de trabalhadores, colaboradores, como queiram em termos terminológicos. Muitas vezes a resposta é massiva. Centenas ou mesmo milhares de currículos
que os recursos humanos têm que avaliar. E em várias fases. Isso leva, essa necessidade de tratamento massivo, leva a que, em muitas organizações, já se utilizem ferramentas de inteligência artificial que avaliam no sentido que leem os currícula, de preferência currícula já pré-formatados com estándares. Isso para nós na União Europeia é mais simples, porque há um modelo europeu de currículo que não dá para esconder, nem dá para ajeitar. É aquilo e pronto. E isso facilita a leitura da máquina. Também a leitura da máquina. Porque como sabemos, quem trabalha, quem atua no âmbito laboral, sabe que há muita gente criativa no sentido de ajeitar o currículo. Esconde, mostra. Embora essas discrepâncias também possam ser identificadas via algorítmica, por programas inteligentes. Vê que uma coisa que bate e depois não bate, porque não acerta nos parâmetros. Qual é o grande problema que se coloca e também que se continua colocando no Brasil pós-Lei Geral de Proteção de Dados, embora entre os princípios do artigo 6º da LGPD esteja da não discriminação. É que os algoritmos, simplificando, as fórmulas matemáticas estão subjacentes ao programa inteligente. Os algoritmos são amorais. Quer dizer, não seguem padrões éticos ou padrões ético-jurídicos, a não ser que eles sejam expressamente programados. Qual é a consequência disto? Se essa programação, podemos, normativa, também ética, também é uma ordem, também será uma ordem normativa. Não é do direito, mas, aliás, a ética é importantíssima. A ética, a moral são importantíssimas dentro das organizações. É o seguinte: os programas não assentam na distinção de Hume e depois de Kant entre o ser e o dever ser. Não há diferença entre ser e dever ser. O que é que já aconteceu? Um programa analisa os currículos de quem já está na organização e, se ninguém lhe disser nada, usa o mesmo padrão, o mesmo gabarito para avaliar quem vem. O que é que já aconteceu? E não vou dar o nome de empresas de alguém ficar melindrado. Grande empresa de informática. A grande maioria são homens. Em tecnologia, homens. O que é que o programa interpreta? Ser homem é um critério preferencial. Logo, se não for explicado que mulheres também, o programa vai, à partida, rejeitar todas as mulheres. Se já haveria uma discriminação de gênero. Há uma discriminação algorítmica. O programa vai, o mesmo, imagino que numa determinada empresa não há negros, ou como dizem no Brasil, que é estranhíssimo, pardos. Não há. Ou seja, pensem em uma empresa de construção civil que os serventes, agora vou ser realista, os serventes são maioritariamente negros ou pardos. Vou usar as categorias. Se houver um branco que precise do emprego de servente, o programa diz: bom, isto aqui branco não serve. Branco não serve, mulher não serve. Porquê? Porque eles vão reproduzir o que existe. Isto é, uma empresa, agora porque encontramos princípio de não discriminação também na LGPD. No Brasil, queira utilizar, e já utilizam, algoritmos de inteligência artificial para o recrutamento de novos trabalhadores, tem que explicar, sim, por isso é a chamada tratamento desde a concepção. Bom, internacionalmente até se utiliza em inglês privacy by design.
Desde a concepção. Sim. Quero dizer, para que um programa destes seja aceitável em termos de compliance com a lei, a empresa controladora do tratamento dos dados tem de explicar aos programadores, aos desenvolvedores que, atenção, precisamos destes critérios, A, B, C, D. Porque o informático não vai pensar nisso. Mas a lei já impõe. Embora se possa dizer o seguinte, se uma empresa fizer ou sobrar um contrato encomendando um programa ou uma adaptação, uma customization de um programa, como já resulta da lei, haverá um incumprimento do contrato porque esse critério é um critério de enquadramento, aquilo que nos Estados Unidos chamam um implied term. Haveria incumprimento se um programa de inteligência artificial não assim não agir. Vejam o problema que se põe. Neste caso, a discriminação. E pensem que estes programas são inteligentes para questões específicas, mas não têm cultura nem enquadramento na sociedade. Se quiser, seria alguém muito competente, mas ao mesmo tempo idiota. Já não se usa, nós já temos assim há alguns anos, mas havia aquela ideia do idiot savant, até se dizia em francês, que é aquela pessoa que até muitas vezes agora seria até muitas vezes um Asperger, assim, dentro do quadro do autismo, em que alguém está ali focado, consegue fazer muitas coisas, mas só consegue fazer aquilo, porque é depois socialmente incompetente. E o que nós temos com programas mais avançados de inteligência artificial é isso mesmo. Ou seja, consegue desempenhar a velocidades estonteantes tarefas, consegue ler milhares de currículos em poucos minutos e fazer uma distinção. Estes ficam já iluminados. Mas é preciso ensinar-lhes. E aí a questão do ensinar é importantíssima. Porque os programas vão aprender, e sobretudo hoje falamos em aprendizado máquina e aprendizado profundo, então deep learning. Mas a máquina vai aprender em função do que se lhe der. É uma lógica de sistema. O output, a saída, vai depender do input. Logo, e também do que se lhe explicar, programar lá dentro. Isto é, não basta numa organização dizer o programa faz. É preciso, antes, os humanos pensarem qual é a informação que vão fornecer, facultar à máquina e depois garantir que no interior os parâmetros são parâmetros que batam certo com o ordenamento, nesse caso, a Constituição Federal, a CLT. Quer dizer, isso pode ser formalizado matematicamente, que é um algoritmo, um programa, simplificando. Mas isso não basta dizer, é assim. Ou dizer assim, isto é o melhor que existe nos Estados Unidos. Ou o melhor que veio da Alemanha. Não basta porque eles vêm de contextos diferentes. E vêm de coisas diferentes, aplicando realidade social, não são necessariamente as mesmas. Se houver, por exemplo, leis de discriminação positiva da mulher ou da minoria sexual ou da minoria étnica, da cor ou o que for, isto virá com as regras que estão lá, que não são necessariamente as mesmas que uma empresa brasileira tem que cumprir. Pronto, temos esse problema logo inicial.
Depois, o que é que temos também? E aí o Brasil, à última da hora, saiu fora. Aliás, a meu ver, há umas 3 semanas, preferia ir ter uma palestra para um simpósio em São Paulo sobre o assunto. São os princípios da OCDE em matéria de inteligência artificial. E os quais foram subscritos pelo Brasil, mesmo não sendo o Brasil membro da OCDE. Isto em julho de 2019. Que põem como referência máxima a colocação da inteligência artificial ao serviço do homem e da dignidade humana. Não ao serviço de si mesma, nem de organizações em termos impessoais. Por que eu estou a dizer isto? Porque já são muito usados programas informáticos para avaliação do desempenho. O trabalhador cumpriu, não cumpriu, quanto tempo levou a cumprir as tarefas. E não estou pensando em termos antigos, fordianos, tayloristas. Mesmo com uma recolha mais granular, mais detalhada de informações. Do que fez, quando chegou atrasado, não chegou atrasado, como é que interagiu com os outros. É possível, e não só é possível, como é feito, isso, em vez de ser algum funcionário, um grupo de funcionários, que haja programa informático, que são facultadas as informações, é posta uma fórmula e o programa diz, por exemplo, o desempenho deste trabalhador merece promoção. Ou que este trabalhador, numa determinada tarefa, vai além do nível tolerável de falhas e dá para depois ver o que é que se passa, porque até podem alterar um pouco a tarefa ou pô-lo noutra função na empresa. Mas isso pode ser detectado automaticamente, ou seja, ver que no dia tal, imaginem que um trabalhador só começa a ter um desempenho bom a partir das 10 da manhã. Ele começa de manhã ou trabalha melhor de tarde, quer dizer, depois daria para ajustar o horário, para ter a melhor produtividade, maior retorno para a empresa. E pensando em termos completamente objetivos de rendibilidade. Mas depois é isso. Mas qual é? Isso faz. Mas o que é necessário? Isto foi assumido globalmente, não no Brasil enquanto obrigação, mas eu creio que é importantíssimo que ocorra, pelo menos em termos voluntários, nas organizações, que é a intervenção humana. Quer dizer, na União Europeia, desde 1995, e agora reforçado, 1995, que é a primeira diretiva em matéria de proteção de dados. E depois, em 2016 e 2018, com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD. Que tudo isto é possível, mas o trabalhador, se reclamar internamente, tem direito a que o caso dele seja apreciado por humano. Por humano, quer dizer, ele recebe, diz assim, tem até pode receber por e-mail uma avaliação de desempenho, mas isto não pode ser automático, isto não pode ser como os mal dito smart contracts. Aliás, smart contract está muito em moda, com depois registros em plataformas de blockchain. Agora todo mundo fala nisso. Embora o smart contract seja uma designação marketing, porque são os contratos completamente burros. Burros, quer dizer, absoluto causais. Se A, logo B. Não é. Se A, se ou, logo B. Não há. É se A, B. Aqueles contratos, se for
um crédito ao consumo de um automóvel, por exemplo, em que tem que pagar a prestação até às 24 horas do dia X, se não pagar, ele vai às 24 horas e 1 minuto com a chave eletrónica para abrir o carro já não abre porque bloqueou. E não interessa se ele atrasou porque a mãe estava muito doente e precisava naquele momento levar para o hospital. Não quer saber, chamam smart contract, mas seria melhor talvez chamar dumb contract, do sentido burro completo. Agora, aqui é a mesma coisa. Estava na lei brasileira, na LGPD, em agosto de 2018, quando foi aprovada e sancionada. Depois houve uma medida provisória do final de dezembro, ainda do presidente Temer, depois houve veto, e o atual presidente enviou uma mensagem para o Congresso dizendo que não podiam obrigar, porque seria excessivamente oneroso para as empresas brasileiras. Bom, que isto tem custos. E, aliás, embora o que tivesse na cabeça do Presidente da República, creio eu, fosse sobretudo reclamações de clientes. Até de haver um departamento de reclamações com muitos funcionários. Portanto, foi que a máquina fazia e pronto. Voltavam a pôr os dados na máquina e se aquilo batesse certo, ou noutra máquina, e dava. Bem, isso poderá ser viável em organizações que trabalham com consumo de massa. Eu não estou vendo que seja, se pensarmos em valores unitários grandes, quando alguém compra um apartamento ou um carro. Em que lhe digam assim, olha, foi a máquina paciência. Quer dizer, eu gastei X mil reais, ou centenas de milhares de reais, e não tenho nem sequer uma palavra humana. Ou tenho aqui vou no banco, tenho lá um simulador, nem preciso ir ao banco. Nos sites dos bancos aparecem simuladores de crédito. Mas isso aí sempre é humano, sempre foi. Às vezes digo aos meus alunos, olhem, pensem o seguinte, vocês são estudantes, vão pedir um crédito no banco para comprar uma moto ou um carro. O funcionário olha para... Vocês põem os dados, vocês não têm salário, estudantes e tal, que não bate certo, vocês não vão ter crédito. Mas o que é que podem fazer? Chamam o gerente e dizem, olha, não tem problema porque o meu pai assina uma nota promissória. Sim, algo tão simples como isso. Bom, e numa organização, se os recursos humanos ou uma pequena organização, o dono da padaria, que ele faz tudo, quase menos a contabilidade. Depois tem lá um contador, faz o que é necessário, designadamente para a Receita Federal ou para a Seguridade Social. Mas o dono da padaria faz tudo. E um dono da padaria não pode dizer ao funcionário, olha, isto aqui tem este programa, você vai embora e eu não tenho mais nada que dizer. Ou vou mudar você. Porquê? Porque isso até é, creio eu, incompatível com o ethos brasileiro de cordialidade. Quer dizer, faz sentido, neste momento não é obrigatório, eu penso que deveria passar a ser até por o Brasil se adequar aos princípios da OCDE, que depois, dias depois, em 2019, na cúpula da Osaka do G20, onde também estava o Brasil de pleno direito, no OCDE foi um extra, mas o Brasil é um país continental, está no G20, também assinou inteligência artificial ao serviço do homem. E mais coisas, mas pronto. É mais complexo que isso. Mas pensar que mesmo que a lei não o obrigue, é importante
para salvaguarda da dignidade do trabalhador, para prevenir situações conflituais desnecessárias. Sim, porque um trabalhador for demitido por um e-mail enviado por um computador, os outros trabalhadores, isso não ajuda à paz social na empresa. Quer dizer, numa palavra, ou recebe um SMS e está demitido. E foi quem? Quem decidiu? A máquina. Então, mas você, bom, sim, mas eu diz, olha, este último mês eu sei que tem trabalhado menos, tem rendido menos, mas tem tido um filho doente. E pensar ainda mais, o Brasil ainda é uma sociedade mais machista que a nossa, isso seria terrível para as trabalhadoras. Sim, porque independentemente do que a lei diga, continua sendo a mãe que fica até falta porque tem um filho doente em casa. E aí há aí um conflito insanável. Mas a máquina não vai querer saber. Mas, humanamente, quem tem funções de direção terá que entender que ela é uma trabalhadora que esteve anos com um nível elevado de produção, para chegar ali durante umas semanas em que há uma situação justificável, passada essa situação, voltará à normalidade. Não é para ser admitida naquele momento. Completamente a frio. São, pensando em termos de riscos, ameaças, mas também face às possibilidades que já hoje a inteligência artificial permite nas empresas. Não sei se a doutora Iona, não espero que tenha sido eu a sensibilizá-la. Eu não sou propriamente romântico, mas pensando no bom funcionamento das organizações, a dimensão humana é indispensável. Sem dúvida. Mesmo indo para lá da lei. Inclusive, esses dias, pesquisando esse assunto para essa entrevista com o senhor, eu me deparei com algumas empresas que, justamente no processo de avaliação de desempenho, quando tem selecionados lá uns tantos empregados, eles colocam vamos dizer, a observação, a apreciação humana para fazer uma segunda checagem àqueles empregados que foram previamente selecionados. Sim, vão além do que hoje a lei brasileira diz, mas vão porque nesse ponto creio que a lei brasileira nem sequer é razoável. Embora não impeça. Sim. Só por si, estou a pensar na LGPD. Por isso, essa LGPD tem que ser aplicada em conjunto com CLT. Aliás, é normal pensar que isto chega à Lei de Proteção de Dados e afasta tudo o resto. É mais uma. É mais uma. De que forma a inteligência artificial ela desdobra a proteção de dados, professor? Porque daí nós temos a LGPD e a segurança do banco de dados pessoais. Sim, aliás, são as duas matérias. A segurança está implícita na proteção de dados. Não são a mesma coisa. Aliás, a minha praia específica é a segurança na proteção de dados. Aliás, ainda ontem foi republicado um artigo meu sobre a segurança na proteção de dados na LGPD, numa compilação de uma obra nova feita a partir da Universidade Federal do Paraná. Coincidência. Trabalhar. Agora, mas aí temos mais. Pensemos mais.
Por exemplo, questões de videomonitoramento algorítmico e ligado a, designadamente, a controle biométrico. Acesso a instalações da empresa, com base, sobretudo, ou impressões digitais, ou através da íris. E saber, cria necessidades de, e no Brasil mesmo, porque a lei, no Brasil chegou tarde estas questões de proteção de dados. Estou dizendo tarde, porque, por exemplo, na França ou na Alemanha, há leis desde meados dos anos 70, século passado. A primeira é da Suécia de 1973. Portugal chegou com algum atraso em 1991. Portugal tem a Lei de Proteção de Dados desde finais de abril de 1991. Já levamos quase 30 anos. Sim. Mas dizer, põe-se mais. Saber depois as questões de controle dos trabalhadores. Até que são complicadas, por exemplo, acesso aos banheiros. Não estou pensando só de controle com uma câmara, mas sim, muitas vezes as empresas colocam sistemas até biométricos para entrar no banheiro, põe impressão digital ou então digita um código. Isso levaria a possíveis excessos de determinar quanto tempo máximo é que podem ficar no banheiro. Ou se ficarem tempo demais no banheiro, isso poderá levar a consequências negativas para o trabalhador. Bom, não é o meu caso, mas estou pensando trabalhador, homem com mais idade, problemas, sei lá, de próstata. Ou uma trabalhadora com problemas de incontinência urinária, que acontece a partir dos 60 anos, por aí. E isso, haver formas de controle, depois, isso são, no Brasil, também na Europa, mas no Brasil, dados sensíveis. Dados de saúde. Têm que ver com as empresas, mas que as empresas não podem tratar. Não podem tratar de qualquer jeito. Ou pensar, agora complicou-se muito, neste contexto de pandemia, e até com documentos na União Europeia, por exemplo, a questão de quem é que poderá controlar o acesso às empresas através da temperatura. Quer dizer, o trabalhador, quem é que está? Se tem que ser um enfermeiro, se tem que ser um outro trabalhador, até pode ser um segurança para dizer não entra ninguém que tenha mais de 38 graus de febre. Quem faz? Isso é registrado ou não é registrado? Quem é que tem acesso a esses registros? Dados de saúde. E que esses dados possam, ou melhor, não devam alimentar os dados que a empresa tem sobre aquele trabalhador, que depois lhe permitiria à empresa fazer, criar perfis para a avaliação. Essa questão do perfis também está prevista na lei, eu acho no artigo 20, creio que se guarda de memória, parágrafo 3º da LGPD, a lei brasileira. E pronto, isso são problemas que são de um ponto. Isso tem que ver com a acumulação e tratamento de dados que não seriam muitas vezes já viáveis serem feitos até pelos humanos, mas podem ser feitos facilmente por máquinas. Perfeito. E os aspectos relativos a esses dados sensíveis, professor, como seriam tratados ou não seriam tratados? No Brasil isso está bem facilitado. Inclusive a lei aceita este seja informado o compartilhamento e até a monitorização desses dados. Monetarização, você tem que ganhar dinheiro com isso. Pensar depois jogar com isso, ser funcionar com planos de saúde. Mas tem de informar mesmo, e além disso a lei tem com bastantes exceções. Bom, isso eu creio que
faria falta, e esperemos que a nova Autoridade Nacional de Proteção de Dados está arrancando, tem poderes regulamentares, ponha cá fora regras, designadamente regras de informação. Cada trabalhador saiba, nomeadamente saiba que está a ser monitorado. Mínimo, saber que está a ser monitorado. E que se essas imagens são conservadas ou não são conservadas. Se essas imagens estão datificadas. É que não é a mesma coisa termos um funcionário olhando para umas telas de câmaras de videomonitoramento. Trabalha com a memória dele. E está olhando, e está tomando café, e vê se não há nenhum problema de ninguém botar nada no bolso, ou, assim, ou não vem um fulano com um aspecto esquisito perto da porta das traseiras da empresa. Isso é uma coisa. Outra é haver um programa que estabelece, através de um algoritmo, de uma forma matemática, quem é aquela pessoa a partir dos traços do rosto. E depois permite determinar aquela pessoa, a que hora entrou, quando saiu, onde esteve, se foi no banheiro, se for na cafetaria, o que é que tomou na cafetaria, quantos segundos é que levou a tomar o café. E que essa informação possa ser agregada e permita um controle ainda mais intrusivo por parte do empregador. Sim, e aí nós temos um problema de privacidade e intimidade. Sim, então, aliás, nós estamos pensando em proteção de dados e privacidade. Sim, saber, por exemplo, se dois tiveram, e sim, bom, aqueles até estão namorando, mas o que é que interessa? Sim, até se cruzam mais do que... O programa vê isso. Se alguém vai dentro do escritório e sem precisar, passa mais vezes perto da secretária de uma colega e até pisca o olho, o programa vai detectar, o sistema de monitoramento vai detectar e vai registrar. Atenção, pode haver aqui um caso. Bom, mas aqui não chegámos a isso. Mas na China, onde a questão dos direitos humanos é uma coisa assim mais ou menos menos que mais. Não? O que é que tem? Situações incríveis. Bota uma câmara de videomonitoramento algorítmico na rua. Se alguém passar a rua, está no centro das grandes cidades, passar a rua, onde não é suposto que os pedestres passem, a câmara faz uma foto, essa foto leva à identificação num banco de dados e a pessoa recebe em casa, por carta, a foto e a multa, com a indicação de qual é a caixa eletrónica de banco onde tem que ir pagar a multa. Assim, sem intervenção humana nenhuma, mas isso é a China. Pois, mas a China não é nem um Estado de Direito, nem pretende sequer ser democrático ocidental. Quer dizer, a China é um país hipercapitalista governado por um partido supostamente comunista. Sim. O que pode parecer um contrassenso, mas parece que lá a coisa... O Partido Comunista Chinês é uma organização que já tem pouco ou nada a ver com o comunismo. Isso eu creio que é mais uma organização hoje confuciana, cultura chinesa tradicional, e bom pensar que na China o vermelho até era a cor da boa sorte. Não tem necessariamente que ser a cor do comunismo. Aliás, dessas cores, assim, pensando agora, a doutora Ione falou, bom, Manuel pertence a um grupo de trabalho na Fiesp. Houve uma altura em que eu estava estando aí, quando
o Paulo Caffi, aqueles estavam com aquelas coisas dos patos e do PT e das coisas assim. Eu uma vez fui e levava uma jaqueta vermelha. Pronto, a jaqueta vermelha, a razão era simples, porque eu tinha que uma reunião e depois tinha logo a seguir ao almoço até mesmo no prédio, no restaurante da Fiesp, e ir para o aeroporto. Portanto, que eu já ia vestir a roupa, não ia de terno e gravata, mas já ia a roupa de viagem para o aeroporto. E depois eu disse, mas não tem nada. Mas qual é a cor oficial da Fiesp? Vermelho. Ou agora, nos Estados Unidos, o Partido Republicano do Presidente Trump, qual é a cor deles? É o vermelho. Os democratas são os azuis. Por isso isto é tudo convencional. E na China o vermelho ficou do Partido Comunista, aquilo já não há comunismo, coisa nenhuma. Bom, existiu durante o Mao Tse-tung, até de coletivismo, inclusive até... Perfeito. Professor, eu só tenho a agradecer a sua participação em nome da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e desejar-lhe muita saúde, muito sucesso e esperar que numa próxima oportunidade, seja em Portugal ou seja aqui no Brasil, nós possamos nos conhecer pessoalmente. Eu terei muito gosto até estar com vocês, até fazer coisas nesta área. Depois da pandemia.